Boa tarde a todos, aos colegas advogados de Bento e região que nos acompanham nas nossas lives da subseção. Quero dar as boas-vindas à nossa colega advogada e conselheira subseccional, a Camille De Bacco Pasquale, que vem trazer um tema extremamente atual, né? Muito novo para nós nos aprofundarmos um pouco sobre o assunto. E te parabenizo pela disponibilidade de participar aqui, quebrar um paradigma de falar online com a gente, já que a gente não pode se encontrar ao vivo, né? Seja bem-vinda, por favor, não me chama de Rodrigo, de doutor, e eu vou te chamar de Cami, tá? Bem-vinda aqui às lives da subseção. Fica à vontade aí, o tema é todo teu. Tranquilo, Prezi. Então, obrigada, Rodrigo. Então, é um grande prazer estar aqui falando então com vocês todos. Um grande prazer estar aqui e agradeço então a oportunidade e o convite que foi me dada. Agradeço então para falar sobre proteção de dados e em especial sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Fiquei bem feliz com o convite. Agradeço a todos que estão aí. Não estou conseguindo ver todos que estão online, mas queria inicialmente falar, então, ressaltar o panorama que inspirou o surgimento dessa legislação, né, que é essa era de transformação de digital que a gente vive, né. Todos os modelos atualmente de negócios são cada vez mais dependentes das bases de dados, né, devido aos avanços tecnológicos e à globalização que a gente vive. Ainda mais agora, né, Cami? Oi? Ainda mais agora, né? Ainda mais agora, né? É rara atividade no nosso cotidiano ou produto à nossa volta que não utilize dados pessoais. E com o celular sendo a base do nosso dia a dia, é imperativo que a gente olhe a privacidade com atenção, né? Diante de toda essa evolução, a privacidade dos usuários se tornou extremamente relevante. Diante da capacidade cada vez mais aumentada das empresas e de tanto de tecnologia quanto de todas as outras empresas, inclusive de prever os próximos passos dos consumidores com pesquisas e comportamento online. Quem nunca ficou apavorado fazendo um comentário qualquer, no momento seguinte, olhar o celular e ver uma propaganda sobre aquele exato tema nas redes sociais ou no buscador. Mas isso tem solução, né? É só tomar um cuidado maior com as permissões dos aplicativos que a gente baixa. Um microfone não é na verdade, uma permissão que a gente deveria deixar em todos os aplicativos, né? Então, tendo isso em mente, a gente deveria... Por que a gente precisa de uma legislação protegendo dados, né? Apesar de parecer, essa ideia não é nova. Desde a década de 50, os países europeus se preocupam com a privacidade dos cidadãos. Em 1953, foi editada uma carta na Convenção Europeia de Direitos Humanos que previa o respeito à vida familiar e à privada, em decorrência principalmente dos abusos praticados nos governos pós-guerras. Eles entravam nas residências sem mandado, faziam, captavam escutas não celulares, né, porque não existia, mas, enfim, captavam escutas, captavam cartas, sem menor critério. Então, com essa preocupação, foi-se criada legislações na Europa, com essa preocupação, né? Nos anos 80, já, então, se falava do tratamento automatizado de dados de caráter pessoal, quando o Conselho da Europa aprovou a Convenção 108 e, mais tarde, na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, isso tudo na Europa, né? Não estou falando de Brasil, ficou determinado que pessoas tinham direito à proteção de dados de caráter pessoal que lhe diziam respeito, né? Isso já falando em tratamento automatizado de dados de caráter pessoal. Aqui no Brasil, embora não se tivesse uma legislação específica de tratamento de dados pessoais, já tinha preocupação com privacidade. Na Constituição Federal. Está lá no artigo 5º,
mencionando a inviolabilidade da vida privada. E também já lá no artigo 43, se eu não me engano, do Código de Defesa do Consumidor, trazendo a necessidade de acesso do consumidor às informações existentes em cadastros e fichas, isso a gente já conhece, né? Lá no Marco Civil da Internet tem a questão da proteção de dados, mas não se tem na questão de regramento de questões sobre a proteção de dados. Nós temos também o cadastro positivo, falando sobre essas questões de proteção de dados, mas a gente não tem uma questão de uma tradição em proteção de dados, em privacidade. Obrigada. Mas por que, então, uma legislação voltada a esse assunto, né? A gente tem uma questão genérica, em legislação esparsa, né? Não levando à revolução de dados, de dados automatizados, né? E não levando em conta a revolução de dados automatizados, que a gente vive há cerca de meio século, né? E, então, essa questão se tornou mais premente quando da eficácia plena da legislação europeia, que é a GDPR, que entrou em eficácia plena em 2018 e também por causa dos escândalos da Cambridge Analytica, que estourou nas eleições presidenciais americanas em 2016, que vocês devem lembrar, até envolveu o Facebook e até estourou não, afetou aqui brasileiros, porque captaram dados de brasileiros aqui, né? Na sequência da eficácia plena da legislação europeia, foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados foi inspirada na legislação europeia. O projeto de lei da Lei Geral de Proteção de Dados foi apresentado na Câmara dos Deputados em 2012. Ele teve uma inspiração livre na GDPR. E por que eu digo que ele foi aprovado logo depois da GDPR? Porque países que não tinham legislação, não é que eles não vão transacionar com a Europa, mas eles vão poder sofrer uma barreira econômica ou vão sofrer uma dificuldade muito grande de transacionar com países europeus. Porque se a Europa tem uma legislação muito, muito forte em proteção de dados, eles não vão... A lei lá eu não vou transacionar dados com países de fora. A regra lá é não transacionar dados com países de fora. E só vou transacionar dados com países que têm uma legislação forte. Tem até, inclusive, são 12 países que têm legislação forte. Então, correram com a legislação brasileira para que a gente fosse aprovado, entende? Para que a gente tivesse a sanção europeia, entende? Então, assim, a gente tem que ver essa legislação brasileira como uma legislação para fomentar a economia, para fomentar investimentos no Brasil, tá? Tornando o ambiente brasileiro receptivo a iniciar negócios, receptivo a manter negócios com países da Europa, né? Com esses países da União Europeia, porque a legislação europeia, ela é para esses países da União Europeia. Tem que manter essa ideia em foco, né? Ela é quase, na verdade, a legislação brasileira é quase como uma ISO, né? Ela tem atributos de proteção de dados, implicando, então, uma maior transparência em relações comerciais, né? O que a gente pode se ter da legislação brasileira, ela é importante para fomentar uma cultura de privacidade e de proteção de dados, tanto dos consumidores, né, quanto das empresas. Embora ela seja aplicável só para pessoas físicas, ela não é aplicável para pessoas jurídicas, tá? Ela é só aplicável para pessoas naturais. Ao desenvolver o projeto... Eu coloquei aqui o link para quem quiser conhecer a lei europeia. Está em português, e está em português aqui. Esse link em português de Portugal.
Isso, é mas dá português para de Portugal. entender. Dá para entender. Dá para fazer, inclusive, um comparativo nessa aí, tu coloca em inglês e em português, né? É bem interessante. Ela é bem extensa, muito mais extensa do que a nossa legislação, que tem, eu tô com ela aqui do lado, ela tem 65 artigos, essa aí tem muitos, ela tem vários considerandas e muito mais artigos, mas ela é bem interessante de ler, e ela, como a gente não tem uma autoridade nacional de proteção de dados vigente, atuante, ela é muito interessante para a gente ter uma ideia, né? Então, ela é... E é até interessante da gente olhar que o formato que eles utilizam para a estruturação da norma é diferente, né? Não é por artigo, não é o artigo, ele é todo escalonado, é todo outro formato, né? E assim, esses considerandas daí, eles são lei, né? Eles têm força de lei, então é bem interessante de observar, né? Então, assim, como eu estava conversando, esse desenvolvimento, mesmo que não seja aplicável a pessoas jurídicas, as empresas podem se beneficiar dessa cultura de privacidade e desenvolver também um projeto de compliance, né, que não necessariamente, claro, vai ser aplicável a dados de pessoas naturais, né, mas que envolva os segredos industriais, os parceiros comerciais, todo, né, que busque um ambiente de proteção adequado, que não só beneficie o titular dos dados, que são as pessoas naturais, as pessoas físicas, mas mesmo o próprio patrimônio das empresas, né? Eu acho isso, vejo, na minha opinião pessoal, como extremamente produtivo, né? Eu vejo essa legislação, ela é um marco legal que traz um impacto muito grande, não só para as empresas, mas para instituições públicas, privadas, né? Tanto que o governo lançou agora um decreto 10.332/2020, que é a estratégia de governo digital para 2020 a 2022, e o guia de boas práticas dos órgãos de administração pública, né? E, inclusive, vai se aplicar para os tribunais, né? Indistintamente. Então, os tribunais vão ter que se adequar a essa legislação. Agora, recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo teve o contrato deles com a Microsoft rescindido, não, foi anulado, sim, né? Um dos motivos, se eu não me engano, que foi levantado foi porque a Microsoft ia compartilhar dados com terceiros, dados, né, de jurisdicionados, e que isso não estava adequado à legislação de proteção de dados. Então, até para levantar uma situação que não é muito próximo da questão da legislação de proteção de dados e tal, muito se baseia para, vamos lá, ela dá um suporte principalmente para fazer aquelas, quando tu instala um aplicativo, tem aquele aceitar e instalar. Sim. Sim. Ela é o suporte para as pessoas entenderem um pouco da origem, né? Que tinha, sim, os contratos de aceite, de instalação de software, então a regulamentação tanto europeia quanto a nacional, claro, isso eu estou falando de uma coisa desse tamanho, né? Uma agulha no palheiro no meio dessa situação, né? Então, a origem da lei, basicamente, é para estruturar a norma para que se controle esse tipo de coisa, né? Também. A relação digital que tu tem com um aplicativo, com aquele software, ela regulamenta e coloca todas como é que eu vou dizer, as diretrizes necessárias para ter essa relação vamos lá, até de consumo, sim, né? Sim, todas as relações, no caso, né? Essa legislação, ela não traz só a vinculação com o mercado de tecnologia, que é esse que tu pontuou agora, né? Que ela traz aplicação a todas as empresas que tratam dados pessoais, né? Dados pessoais de pessoas naturais, né? Seja ele online, offline, sejam empresas grandes ou pequenas, é um salão de beleza, uma padaria, uma academia,
advogado, que agora o Felipe colocou agora ali, né? Sim. Advogado. Vou botar a pergunta do Felipe ao vivo aqui. É, Bem-vindo, doutor Felipe, sempre presidente Felipe. qual a preocupação que a nossa classe precisa ter com a vigência da lei? Advogados, né? Qualquer. Qual é a preocupação que nós também temos que ter? Toda, porque se nós coletamos dados de pessoas físicas, nós também estamos atingidos pela lei, né? Então, o que é tratar um dado, né? O que a lei diz? O artigo 5º, inciso 10 da LGPD, criou um rol muito amplo, né? Que é o que é tratar um dado? Coletar, produzir, recepcionar, classificar, utilizar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, processar, arquivar, armazenar. E essa é a leitura da lei, né? Estou lendo o artigo. Eliminar, avaliar, controlar, modificar, comunicar, transferir, difundir ou extrair. Né? Então, esse é o artigo 5º, inciso 10 da lei. Então, assim, basicamente, desde que tu coleta o dado e até o momento que tu termina de tratar ele, até o momento que tu arquiva um dado, é o que diz a lei. Até o momento que eu digo, eu não preciso mais, eu vou arquivar esse processo, né? Lá no meu banco de dados, na minha pasta, eu estou tratando o dado. É bem amplo o rol, né, da lei, né? Sabe, Cami, que esse questionamento que o Felipe fez agora me fez vir um questionamento para mim, né? Quão grande é a responsabilidade que os tribunais vão ter agora com o tratamento dos dados? Porque pensa, nós quando estamos peticionando lá, a gente coloca todas as informações dos nossos clientes, né? E qual é a relação da nossa responsabilidade no tratamento do dado quando a gente está colocando lá e a responsabilidade direta do tribunal que está tratando o dado dentro do processo, né? Muito grande essa responsabilidade? Muito grande. Muito grande. E eu não sei se vocês viram esses dias atrás que o Tribunal de Alagoas sofreu um ataque hacker, né? Claro, eles têm backup, eles têm um monte de segurança, né? Segurança, né? Mas fica, né? Como não sei se fica, mas fica, como disse o Felipe ali, fica tudo exposto, né? Sim, e isso não tem redundância, né? Se tu não tem uma redundância na tua segurança da informação, fica tudo, né? Então, ainda que eu possa pensar que eu não utilizo um dado pessoal, como esses tempos, logo quando eu comecei a estudar isso, eu, claro, tentando, né? Fazer, né? Eu estava E aí essa pessoa das empresas, não, mas eu só trato dados de pessoas jurídicas. Daí eu pensei, mas tu não tem funcionários? Eu pensei, né? Eu não quis falar. Mas se a pessoa, mesmo só tratando dados de pessoas jurídicas, ela trata dados de pessoas, mesmo só tratando dados de pessoas jurídicas, se ela tem funcionários, ela trata dados de pessoas físicas. Então, ela tem que se adequar. Entende? Não tem escapatória, sabe? Sim. Ela tem que fazer adequação. O vazamento de um dado, o vazamento de um dado físico também se enquadra na lei, porque ela não é ela não se aplica só a dados eletrônicos, é dados físicos também. Se eu tenho um arquivo só físico na minha empresa, não é, ela se enquadra também, porque a lei fala também não só em dados, em arquivos eletrônicos, também ela fala essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Ela inclui físicos e digitais. Então, eu tenho umas perguntas para te fazer. Pode fazer. Eu vou, porque a gente
essa lei traz muitos termos de relações da informática. As pessoas que não têm muito conhecimento de informática têm certas dificuldades, mas ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, que está tudo sendo informatizado, né? Até os nossos encontros de palestras e tudo mais está sendo informatizado, nós vamos ter que nos acostumando com esses termos, né? Mas o que eu queria levantar é se obrigatoriamente a gente, para fazer essa estruturação do nosso negócio, e isso eu falo nosso negócio, nós como advogados também, a gente tem que trabalhar com uma área de tecnologia da informação para montar esse projeto, ou a gente consegue fazer isso sem ter uma pessoa que nos auxilie nessa área especificamente? Tu diz para fazer uma adequação à LGPD? Eu acho essa pergunta é extremamente pertinente e eu acho extremamente prudente que se faça a adequação junto com a área da tecnologia da informação. Um advogado até pode se aventurar a fazer sozinho, mas por exemplo, eu vou fazer uma empresa que tenha uma área de tecnologia da informação. Aí o advogado até pode fazer, porque vai ter um suporte interno. Ok. Agora, se eu for e fazer sozinha, é muito difícil que eu tenha um projeto bem sucedido. É muito prudente que seja um projeto multidisciplinar. Porque a tecnologia da informação vai ser muito necessária. Sim, tu tem que ter um conhecimento técnico para poder implementar isso, né? Exato. E da mesma forma, a tecnologia da informação muito dificilmente vai ter sucesso sozinha, porque vai ser necessário contratos, vai ser necessário, embora na lei brasileira não haja especificação de contratos, porque na lei europeia tem contratos obrigatórios, na lei brasileira não tem. Mas é muito prudente que haja contratos regulando as relações entre parceiros, entre o controlador de dados e os subcontroladores, enfim. Olha a pergunta da Júlia aqui, bem interessante. Sim, o prestador de TI é que depende dos serviços prestados. Depende, sim, pode ser uma cadeia, né, Camila? Depende muito dos serviços que estão sendo prestados. Tem que ser avaliado caso a caso, mas em geral, tem que ser avaliado por um caso concreto, né? Para a gente levar para um caso prático, assim, aqui, nós advogados, a gente contrata uma plataforma de nuvem, de armazenamento numa nuvem. Além de mim, da minha responsabilidade sobre os dados que eu recebo, trato e encaminho para essa nuvem, a nuvem também tem a responsabilidade dela sobre os dados que ela armazena, né? Exato. É a mesma coisa do Facebook. Eu coloco minha informação lá, esse problema que tu falaste das eleições de 2016, né? Que é bom para relembrar. O fato é, sim, nós damos a nossa informação para o Facebook, mas nós não damos a autorização para ela divulgar essa informação. Exato. Né? Por isso que veio a lei para adequar isso. Né? Exato. Mas é que aí no caso do Facebook eu consinto com a divulgação das informações. São questões bem pontuais. A questão da prestação de serviço de TI, a responsabilização pelos dados armazenados, ela é bem sensível, né? Tem que ser bem amarrado o contrato de processamento de informações. No caso do prestador de serviço de TI, é muito mais importante a existência de um contrato de processamento de informações, né? É vital, né? A existência desse contrato de processamento de informações. Isso é tipo como se fosse uma cadeia produtiva, né, Camille? Que conforme vai tratando os dados, cada um vai tendo a sua responsabilidade ali no cuidado com a informação que está disponível, né? É a mesma coisa da gente dar um exemplo assim grotesco, né? Da questão do processo em segredo de justiça. Tem o processo de segredo de justiça, tu pegar, tirar uma foto e postar no Facebook. Exato. É um crime. Isso é crime, né? Com certeza. Bom, isso aí vai gerar muito pano para manga. Vai, sem dúvida.
Bom, eu vou prosseguir, né? Com Vai lá, relação a. Porque eu nem cheguei na parte da questão de dados pessoais, que falando sobre o que diz a lei, o que diz a lei sobre o que é um dado pessoal. O que é um dado pessoal é relativo a um dado de uma pessoa natural, né? Uma pessoa física, de um dado identificado ou identificável, né? Um dado que possa ser relacionado a uma pessoa natural, né? Que contenha um nome, é uma pessoa identificada, né? Um sobrenome, sobrenome é de uma pessoa identificada, né? Agora, um dado relativo a uma pessoa identificável é um dado que não necessariamente possa ser, por exemplo, um dado de navegação que possa, junto com outro dado, identificar uma pessoa, um dado identificável, né? Uma placa de automóvel, um perfil de compra, que junto com outro dado, combinado com outro, possa identificar uma outra pessoa. Um dado de IP, um cartão de crédito, né? Não necessariamente sozinho eu identifico aquela pessoa, mas combinado com outro, torna aquela pessoa identificável, né? Então, é sobre isso é isso que define dado pessoal, né? A legislação também determinou dado sensível, né? Que é dados aqueles sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou vida sexual, genético ou biométrico. Dado sensível, então, tem que ressaltar que a coleta e tratamento de dado sensível, ele somente pode ser tratado em algumas hipóteses para cumprimento de obrigação legal regulatória, ou então com o consentimento da pessoa. Tem que ressaltar, inclusive, que dados biométricos vêm sendo tratados meio que de forma indiscriminada, por exemplo, na academia, dados biométricos, né? As digitais vêm sendo meio que dadas, assim, tratadas tipo, na academia. Ao invés de, por exemplo, passar um cartão, que seria muito mais tranquilo, as academias vêm colocando digitais na entrada, né? Porque é muito mais fácil. E vão ter que se adequar, né? Para pegar consentimento. Porque, ao que me lembre, nunca em academia alguma cobraram consentimento, né? Ou pegaram uma fichinha questionando se eu consentia. Ou eu me questiono mesmo sobre a guarda, né? Porque, ok, tá, pegou o consentimento, mas estão guardando direito essas digitais, né? Nos condomínios também, né? Porque, ok, podem estar captando consentimento direito, mas estão guardando direito, né? Então, isso faz pensar bem sobre a necessidade da coleta, né? A questão também das fichas de emprego, né? Eu estou coletando ficha de emprego, um currículo também, contém bastante dados pessoais, vai ter que ser tudo revisado, né, na adequação à LGPD, então tem que tomar bastante cuidado. Um dos maiores impactos na questão da LGPD que ela vem é que o direito dos titulares de dados, e eu acho que isso vai mudar bastante, o titular de dados, ele é o centro da LGPD. E os titulares de dados, que somos todos nós, né? Isso que a gente tem que observar também. A gente não pode só olhar o titular de dado como o outro, né? Ele vai poder chegar nas empresas e dizer: eu quero acessar, eu quero saber o que você tem sobre mim. E as empresas vão ter que dar um jeito de fazer uma listagem, perdão, e dizer o que eu tenho sobre determinada pessoa. E em determinado tempo, e a pessoa vai poder dizer: eu quero remover, eu quero corrigir, eu quero eliminar, ou eu quero fazer a portabilidade desses dados pessoais. Por exemplo, eu tenho o Spotify e eu quero trocar, eu quero ir para a Apple Music. E eu vou poder trocar e levar todas as minhas músicas ou trocar todos os meus dados para a Apple Music. Então, tem todo lá na LGPD, tem um capítulo designado e destinados para esses dados, para esses direitos dos titulares, né?
E eu acho que a gente tem que olhar para a LGPD como um novo CDC, porque no centro da LGPD está o titular de dados. E ele vai ter acesso a a esses direitos novos que vão ser garantidos e vão ser melhor analisados e vistos pela Autoridade Nacional de Dados, que ainda não está criada, ainda vai ser melhor vista pelo presidente, que ainda vai criar. Tem uma pergunta da nossa conselheira subseccional, Flávia, obrigado por estar nos acompanhando aí agora. O processo é público, né, em vista, né, a gente tem que observar isso, né, e as partes estão pedindo para participar desse processo, né, isso que tem que ser observado. Agora, o processo a gente participa, e a lei diz isso, os dados estão sendo utilizados com uma finalidade. E era isso que eu ia falar logo na sequência. Perdão que eu já estou com a garganta. Fica tranquila. Os dados têm que ser usados de acordo com finalidades, e são 10 finalidades. Com o objetivo de finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Se eu vou no processo e pego aqueles dados e utilizo eles com finalidade diferente para a qual eles estão sendo tratados, eu estou deturpando, né? Porque eu estou, por exemplo, Camille, ajuizei um processo, para Camille, né? Aí eu peguei o CPF dela, endereço, enfim, ajuizei o processo. E aí o fulano pegou meu CPF e utilizou para finalidade diferente da qual eu utilizei, né? Então, a finalidade para a qual aquele dado foi tratado inicialmente foi deturpada, entende? Então, a gente tem bases de tratamento na LGPD, são 10, né? Então, eu até vir aqui, porque cabeça não ajuda mais a decorar. O tratamento pode ser realizado mediante 10 hipóteses. A mais famosa é o consentimento, mas ela não é a única. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, e aí tem outras tantas. Tem, inclusive, para o exercício irregular de direito, e aquela que a gente vai usar, nós advogados, para o cumprimento de obrigação legal, para execução de contratos ou procedimentos preliminares. Então, assim, se eu ajuizei um processo e para isso eu peguei um CPF, eu utilizei aquele CPF utilizando uma base legal. Se uma pessoa pegou aquele CPF e utilizou para uma outra base legal, ele está desviando a finalidade. Entende? Não sei se me fiz clara. Sim. É meio complicado, às vezes, de entender. É complicado de entender. Fica meio complicado, mas eu utilizo o dado pessoal com uma finalidade específica. Se a pessoa usa um dado pessoal com base num processo eletrônico que foi tratado com base numa base legal, que é o artigo 7º, inciso 1º, cumprimento de obrigação legal, ela está desviando a finalidade. Sim. Não sei se vocês entenderam. Cami, você estava falando antes da migração dos dados ali. Sabe que me veio um questionamento até da questão das leis específicas de cada país, né? Porque a gente falando na era digital, e a gente fala na era digital e como é que é o atingimento das situações com outros países, né? Porque vamos pensar num exemplo que tu levantou da questão do Spotify, né? O Spotify é uma empresa que está sediada lá na Suécia, né?
E aí vamos fazer uma troca de dados de uma empresa lá da Suécia com uma empresa tipo Apple Music lá da Califórnia, do Vale do Silício lá. E eu morando no Brasil. Tipo, sim, a triangulação que a gente tem na questão de direito internacional aqui, né? Porque nós estamos falando de 3 leis específicas. Nós estamos falando da lei europeia, da lei americana e da lei brasileira agora, né? Então, vamos tentar fazer um paralelo dessa relação que a gente tem jurídica, porque ela é bem complexa, né? Sim, muito. A gente tá falando em 3 leis, relação de direito internacional com um indivíduo que é pessoa física que mora aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, né? Tu vê que é uma coisa tão... Aí começa a vir aquela coisa, como que é a globalização, né? Como que a gente é atingido, e às vezes a gente não acha que é atingido, né? Tipo, como as coisas não estão próximas. Pensa, agora nós estamos fazendo uma transmissão no Facebook, nós estamos diretamente relacionados com a lei de proteção de dados aqui. Totalmente. Tipo, se nós pegamos aqui, peguei um processo, tem uma nota de expediente aqui, tarará, isso aqui é dado, informação que é minha, sim, apesar de ser pública, mas é uma informação que eu estou tendo no momento e eu estou disponibilizando, né? Então, essa relação da legislação internacional e o impacto que ela leva para nós como seres humanos. Totalmente, a gente está completamente... a gente está como seres de dados, né? Todo mundo disse assim, não, mas isso, né? E nem vai pegar essa lei. Não, ela vai. E ela deve, né? Ela é muito importante, né? E a gente precisa que ela pegue, né? Até por necessidade, como tu disse, é imperativo que ela pegue, né? Olha o que tem acontecido, olha o que aconteceu esses dias atrás com o Zoom, né? Com a falta de segurança que se mostrou, né? Inclusive esses dias atrás, agora, não esses dias atrás, 2 dias atrás, por falta de cultura de privacidade, foi feita uma reunião do Zoom e mostraram, e as pessoas botaram a senha da reunião aberta, e aí apareceu no meio da reunião, sabe? E não foi por falta de segurança, né? Claro, teve as questões lá no início da pandemia, mas por falta de cultura de privacidade. E aí no meio da reunião, eu nem postei as coisas que apareceram pessoas, né? Peladas, não tem negócio, né? Ou que não tinha nada a ver com a história. Então, assim, isso é falta de cultura de privacidade, entende? Então, assim, é bom que aconteça, que a lei pegue, que a lei venha, né? Porque a gente precisa que as coisas, que essa lei seja fomentada, que essa lei seja discutida, para que a gente tenha mais ideia de tudo que ela pode gerar de efeitos positivos e mesmo os negativos, as multas que vão gerar, que ela vai gerar sim multas, infelizmente. Né? Uma coisa interessante que eu queria levantar contigo, te questionar, é a questão da fiscalização, sabe? Se essa lei ela vai permitir fiscalização ou ela tem que ser acionada, vamos lá. Tipo, não vai ter um órgão que vai controlar. Ela vai gerar fiscalização. Bom, eu vou falar sobre as multas. A multa, ela vai gerar uma fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Podendo implicar em advertência, multa simples de até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões por infração, multa diária, limitada a esse valor, publicização da infração, bloqueio dos dados, eliminação desses dados, né, que foram tratados de forma errada, suspensão do funcionamento do banco de dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento e proibição do exercício das atividades. Olha, só a publicização da infração e o bloqueio do tratamento, e o bloqueio, ou mesmo a suspensão da atividade, se tu é uma empresa que trata dados, é a morte, entende? Nem se num RP, numa empresa que, sei lá, numa empresa de marketing. Metadados. Acabou.
acabou a empresa, entende? Morreu, entende? Pensa hoje uma empresa que tem um software de aplicação de RH ali, que é a Metadados, que é a maior, uma das maiores. Acabou a empresa. Tu não poder tratar dados por 6 meses que seja, morreu, não tem mais empresa. Entende? Ou a publicização da infração, isso aí foi o que disse a Júlia, o mercado será regulado por empresas que se preocupam com a proteção de dados e adotam medidas preventivas. Então, assim, a questão dessa questão de tu tratar com empresas que queiram tratar com empresas a questão do compliance, né? E tu querer tratar com empresas sérias, isso vai regular o mercado. A questão vai ser tu vai querer tratar porque assim, uma das boas práticas nesse meio do caminho da adequação é eu perguntar para as boas empresas se você está se adequando ou está adequado, né? Eu não vou querer tratar com empresas que têm possibilidade de vazamento. Me parece, né, que é uma boa prática eu querer estar com parceiros que não estejam a ponto de vazar meus dados ou os dados dos meus funcionários, né? Então... Aqui, Cami, que a gente está sendo assistido pela maioria colegas advogados aqui, né? E até é interessante a gente levantar essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, porque sim, nós somos responsáveis pelas informações que nós possuímos. É aquela situação, inviolabilidade do escritório de advocacia, né? Mas nós não estamos fechados para um ataque hacker, né? A gente não, o nosso computador, acabou a bateria aqui. O nosso computador não está livre de um ataque de hackers, né? Nem um pouco, até porque aconteceu e acontece de ataque e sequestro, enfim, e não aconteceu nenhuma vez, nem duas, enfim. E importante também dizer que essas multas vão ser cobradas pela NPD, né? Mas só pela NPD, elas não vão poder cobradas pelo Poder Judiciário, nem pelas... Quem são a NPD? É LGPD? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá. Não, só vai dizer quem era, que não conhece o termo, né? E um programa de gestão de dados pessoais bem implementado pode auxiliar na redução de penas, né? E a adoção de boas práticas de governança, ela pode minimizar eventuais multas, né? Então, caso as empresas, enfim, resolvam adotar e demonstrar, no caso, né? Porque, no caso, não basta só implementar, tem que comprovar, porque um dos princípios dessa lei é pagar para ver, né? Tu tem que demonstrar, não adianta só... não adianta só tu falar, é prestação de contas. Então... vai poder demonstrar. Só que o problema atual que a gente tem é que nós estamos em vacácio legis, né? E uma vacácio legis super conturbada, né? Que veio a pandemia, veio tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo, né? E em que pé estamos nesse momento, né? Estamos que a LGPD era para entrar em vigor agora em agosto, e chegou a pandemia, e aí todo mundo foi pego de calças curtas, né? Pouco dinheiro. Ninguém, o que aconteceu? Tava todo mundo realmente, ninguém estava pronto, né? Vamos ser sinceros, né? Poucas empresas prontas, mesmo sem pandemia, tinha pouca gente pronta. Aí, a vigência estava logo ali. E aquele projeto de lei que tratava as relações jurídicas durante a pandemia, o 1179 de 2020, estava tratando sobre o tema. E ia postergar a vigência para janeiro de 2020 e as sanções para agosto.
E aí chegou o MP 959 do Bolsonaro, que tratou num parágrafo desse tamanho ali no canto, botando a vigência para maio de 2021. 21, né? E aí a vigência da MP é imediata, né? Se estancou tudo, jogou lá para frente. Não vamos nos preocupar com isso, né? Exato, uma bagunça generalizada. E aí, o que aconteceu? O PL foi votado e num substitutivo lá na Câmara, deixa eu ver, num substitutivo lá na Câmara, voltou para o Senado, deixa eu pensar melhor, um substitutivo na Câmara voltou para o Senado, e o Senado afastou, né, não quis saber do substitutivo, a vigência voltou para agosto de 2020 e as sanções ficaram em 2021. Isso. Então, se a MP não for votada, estamos com a vigência em 2020 e as sanções em 2021. É isso. É, isso aí. O perigo, em suma, da vigência... Uma bagunça. O perigo da vigência ficar em 2020 e das sanções para 2021, em suma. E Sim. ainda falta a MP ser votada. E ainda falta o Bolsonaro sancionar ou não o PL. Então tem muita estrada para correr ainda. Tem muita estrada, assim, tá uma zona... E é importante para quem está nos assistindo, né, Camille, que são legislações que elas estão em constante mudança, né? Então, constante adequações, né? Mesmo a gente não ter colocado em vigor no Brasil, por exemplo, né, LGPD, já tem um monte de projetos que influenciam, né? Que estão querendo influenciar nessa situação, né, da LGPD, né? Fazer alterações. O mais importante ainda é porque mesmo que a legislação não esteja em vigor, as infrações não, porque não tem infração à lei se a legislação não está em vigor, né? As incidentes de vazamento acontecem. Já vê o que aconteceu com o Zoom, vazamentos de dados acontecem. Teve do Google, não teve, Camille? Teve do Google. Teve da TIM, teve da Microsoft, teve um tempo atrás da Netshoes. Verdade. E os órgãos de atuação estão atuando. O professor Luciano Tim, na Senacom, ficou bem atuante nos últimos 2 anos e atuou bem forte nessa questões de vazamento. Os PROCONs continuam atuando. E a margem da existência da legislação, eles estão aí e vão atuar mesmo com a legislação. Mas se a legislação estiver ali, é melhor, né? É melhor porque nós vamos ter segurança jurídica, né? Sim. O Diogo falou sobre a responsabilidade. Eu ia te dizer, eu vou botar. Mas antes de botar essa pergunta, questionamento do Diego, eu quero mandar um abraço para a nossa ex-conselheira subseccional, Sandra, querida, que está aí. A Ana Paula, que está sempre participando conosco nas lives aí. Obrigado, Ana. E a nossa conselheira estadual, né? A doutora Josana também, que é sempre participativa nas nossas lives. Né? Eu vou botar aqui a pergunta do Diego, que é bem pertinente. Só te tapou aí, Camila. Sobe na cadeira para tu aparecer assim. Eu me tapei? Não, eu tapei ali com a questão do Diego. Do tocante à responsabilização de operadores e controladores por danos eventualmente causados no tratamento dos dados. Os artigos da LGPD não dão clareza absoluta quanto ao regime de responsabilidade civil adotado, se é objetiva ou subjetiva. Alguns artigos conduzem para a responsabilidade objetiva, enquanto outros para a responsabilidade... Qual a tua opinião nisso, Camille? Olha, eu estava ouvindo uma live sábado de um dos maiores expoentes brasileiros a respeito. Se ele não tem opinião formada, quem sou eu? É o Dr. Fabrício, que ele vai ser conselheiro do conselho... agora me fugiu o nome. Se ele não tem opinião formada, eu não vou, mas eu me filio à corrente dele, que é sobre a existência de responsabilidade solidária.
é um artigo que vai gerar um pano violento para a manga. Vai ser... Porque ele é sobre a resistência de... o que o Diogo falou aqui, ó, artigo 42, o controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo, a fim de assegurar a efetiva indenização a titular de dados. O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir obrigações e legislação. E aí, os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído. É uma redação, inclusive, bastante parecida com o do CDC. É bem, tem que ter um contrato amarrado, bem forte, porque o controlador e operador controlador é quem faz, por exemplo, a pessoa jurídica, tá? Entende? Esse é o controlador de dados. Tá lá no artigo... Já vou dizer para vocês, porque é uma legislação... Deixa eu botar aqui na lei, porque agora, se eu vou achar aqui. Né, aproveitando, ó, doutora, nossa colega conselheira subseccional, Carla Menina Leve. Calma, menina. Estão todos aqui de olho em ti, Camila, hein? Vão te incomodar depois no WhatsApp. Vão todos te incomodar no WhatsApp depois. Oi? Eles vão todos, conselheiros, te incomodar no WhatsApp. Queridos, controlador é a pessoa jurídica a quem cabem as decisões. Então, é a pessoa jurídica, entende? E o operador é a pessoa que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, é por isso que eu digo que tem que ter um contrato muito bem amarrado para dividir as responsabilidades entre essas pessoas jurídicas, entende? É bem complicado na questão da divisão de responsabilidades pessoais entre pessoas jurídicas. Até por isso que comentou ali a Júlia, entende, logo acima, nessa questão de... Acho que ela comentou sobre o contrato que o prestador de serviço é responsável pelos dados armazenados. Sim, entende? Por isso, essa questão de responsabilidades tem que ficar muito bem dividida num contrato de processamento de dados, em razão, principalmente, dessa questão de responsabilidade solidária. Basicamente, né, Cami, nessa situação da LGPD, é um tema que veio para ficar e a tendência é ela se tornar mais abrangente e, em consequência, mais complexa, né? Com certeza. A Carla falando aqui que é um excelente tema, até vou botar aqui a Carla, que a gente tem muito a conhecer e estudar a respeito, né? Com certeza. E o quão necessário a gente tem que ter um aprofundamento, mas o interesse de conhecer um pouco mais, não só a norma, mas também as ferramentas que essa norma necessita para ser aplicada, né? Sim, até porque é certo que vai ser muito vai ser judicializado, né? Sim. Eu vi no material que tu me encaminhou, muito do levantamento da cultura da privacidade que tu tinha falado antes, né? Porque, estudo revela que 25% dos funcionários roubariam dados corporativos, né? E quem trabalha com empresas aqui não sabe não viu ou já não acompanhou uma situação de que funcionário que foi demitido levou dado da empresa, teve ação judicial discutindo isso, o roubo de informações. Sim. São todas essas coisas que a gente... que tá no nosso dia a dia, né, Camille? E às vezes a gente não dá tanta bola, porque é uma coisa corriqueira comum, simples troca de mensagem, aquele negócio de compartilhamento encaminhamento de mensagem no WhatsApp, isso tá protegido pela lei de proteção de dados. Com certeza. Não, e assim,
tem que achar mecanismos, como disse a Júlia ali, mecanismos de resguardo, né? É muito impossível tu proibir, né? Sim. Tu tem que achar mecanismos para se resguardar. Para Né? inibir também, né? Para inibir. Exatamente. É. E assim, a autoridade nacional vai ter que vir para pacificar muito desses temas que estão muito, muito difíceis na legislação, entende? Então, assim, a gente vai ter a legislação, ela deixou muitos pontos em branco, ou muitos pontos vagos, né? Agora, a gente tem que estudar bastante, a doutrina ainda vai vir também bastante para nos salvar, né? Então, Sim. E tem bastante coisa ainda para a gente se atualizar, né? Então, ainda tem, não tem como saber tudo também, né? E o STF também ainda está vindo bastante atualização pelo STF, jurisprudência. Agora, recentemente, eles também votaram sobre o governo vem também com algumas iniciativas, como, por exemplo, essa última questão que eles tentaram monitorar pelo IBGE, né, os dispositivos móveis, e eles barraram, né, na Constituição só tem a questão da privacidade, não tem nada sobre proteção de dados. Tem uma PEC tramitando para incluir a questão da privacidade nas garantias fundamentais, mas ainda não passou. Mas o STF, no julgamento da medida provisória que falava sobre IBGE, eles falaram sobre os princípios que regem a legislação da Lei Geral de Fundamentação de Dados sobre autodeterminação informativa, que é o princípio que determina que os titulares determinam que os dados são deles e eles regem os dados, os próprios dados. Eu faço o que eu quero com os meus dados e não a pessoa jurídica que os detém, né? Então, estamos caminhando. Né? Sim, a criação da cadeia de responsabilidades e tudo mais, né? Eu queria te fazer um questionamento, nós estamos quase indo aos finalmente, mas eu queria te perguntar uma questão de sensação tua, tá? Se não me engano, tá, a lei de proteção de dados europeia, ela vem sendo trabalhada desde 96, se não me engano, uma coisa mais ou menos assim, né? Alô? Acho que a Cami travou. Eu estou te ouvindo. Alô? Tá me ouvindo? Ah, tá. Agora. Se não me engano, é de 96, né? Que vem fazendo estudo e a implementação da lei ela é de pouco tempo. Então, nós temos um lapso temporal muito grande, né? Sim, faz bastante. De análise, avaliação. Muitos anos, inclusive, jamais. Se não me engano, é de 96 o início da discussão da lei para a formação e com regulamentos e tudo mais, né? E aí, chegando no Brasil, tu não acha que a nossa lei ela foi muito prematura dentro do contexto nacional, assim, do que a gente tem de estrutura de tecnologia da informação no Brasil? Eu estou fazendo uma separação, assim, ó, o que é o tempo de estudo e estrutura de tecnologia da Europa e o que é o tempo de estudo e tecnologia que a gente tem no Brasil hoje para a implementação dessa lei. Eu acho que não, porque eu acho que o PL que tinha era anterior, né? Eu acho que, na verdade, o que foi corrido foi porque a gente precisava precisava da lei, né? Para regular isso. Precisava regular, né? Sim. Eu acho que, na verdade, é que a gente precisa fomentar isso de alguma forma, né? Acho que o ambiente regulatório a gente precisa, na verdade, é que as pessoas saibam. Então, quanto antes que exista a lei, sim, como diz uma professora que eu tenho, é melhor feito do que perfeito. Sim. Não, é porque a gente vivia mais ou menos na internet num mundo sem lei, né? E muitas coisas iam acontecendo na lei e aí ia criando uma lei específica para tal coisa, né? Para tal situação, né? E a lei
a LGPD ela veio mesmo, mais ou menos para ser guarda-chuva, assim, para não começar a surgir 500 mil leis para cada situação que acontecia dentro da internet, né? Isso. Bom, gente, nós estamos chegando nos finalmente da nossa live aí, Cami. Não sei se tem mais alguma ponderação, alguma coisa para trazer para os colegas aí. Os seus colegas têm mais alguma informação? Acho que tem uma ponderação para fazer. Quando o senador Davi Alcolumbre tweetou recentemente sobre essa legislação, ele estava falando inclusive do PL 1117, ele comentou que essa legislação é uma das principais na prevenção e combate a fake news, e essa é uma grande inverdade. Nessa legislação não há uma palavra sobre fake news. E acho que essa é uma coisa que tem que ser deixada bem clara. Outra coisa é que nessa legislação tem questões sobre questões sobre criança e adolescente, que acho que vai se beneficiar bastante sobre isso, e questões sobre a questão do ambiente regulatório da internet, já estava lá no Marco Civil. Então, acho que essa é uma legislação que tem que ser estudado, tem que ser pensado, a gente tem que fomentar e trazer a discussão, né? Uma discussão bastante grande sobre ela. A gente vai ter um tempo maior para tratar sobre isso, e acho que a gente tem que tem mais um comentário aqui, depois eu falo. Eu acho que a gente tem que fomentar e conversar bastante sobre isso, trazer palestras sobre ela. Acho que a gente vai se beneficiar bastante, como usuários e como advogados, sabe? Principalmente porque é um nicho de mercado interessante para a advocacia também. Né? É um nicho bem forte, e a gente pode se beneficiar bastante dela. Quer falar dos comentários aí do colega Luiz? Tem isso que ninguém mais... Para as pessoas verem também, vou nos tapar. Coloquei na tela aí para nós, Cami. Só que a gente não consegue ver tudo, né? Que o podcast aqui corta um pouco. A gente pode tentar privar de acesso alguns aplicativos, a gente tem que conceder para obter uma ferramenta. Tem que fazer algumas concessões. Tem uma frase muito boa, né? Quando o serviço é de graça, o produto é você. Nada é de graça, né? Quando o serviço é de graça, o produto é você, né? A gente pode fazer, mas é que isso tem que ficar claro, e essa lei é muito boa nesse sentido. Hoje em dia, nada fica claro. Quando tu baixa um aplicativo, tu não sabe o que tu está baixando, não. E a partir dessa lei, vai ficar muito claro. O que tem que ficar muito claro. Porque a partir do momento dessa lei, tem que ficar muito claro o que está sendo baixado, vai ser a partir de checkboxes, né? Nesses aplicativos, tu vai ser informado de cada opção, e as caixas não vão vir pré-marcadas, vai ter, se chama opt-in e opt-out, né? Tu vai ter que marcar as opções, né, nessas caixas. Hoje em dia tudo vem pré-marcado, né? Tu só tem que dar opção. Tu vai autorizar o que tu quer fornecer. Marcar, né? E tu vai ter que marcar o que tu quer, né? Qual é o dado que tu quer fornecer, né? O que tu vai autorizar, disponibilizar para a ferramenta, né? Para que eles vão partilhar, né? A partir dessa lei, né? A informação vai ter que ser transparente para quem eles vão partilhar, né? O que tu tá baixando, né? O que tu tá baixando e o que tu tá disponibilizando de informação tua, né? Exato. São várias questões. Se for tratar tudo com profundidade, a gente vai passar muito mais tempo conversando, né? Não tem como tratar tudo em profundidade, né? Por exemplo, e eles vão ter que estar adaptados a partir do momento da entrada em vigor. Quando lá na Europa aconteceu a entrada em vigor, os Estados Unidos não estavam adaptados à entrada em vigor lá na Europa. Não sei se vocês lembram, isso lá em 2018.
Eles optaram por barrar o acesso de usuários europeus. Travaram o acesso para não ser pegos na... Sim, para te ver aquilo que eu te comentei, né, da questão da incompatibilidade das legislações nos países, né? Exato. Simplesmente, jornais americanos barraram o acesso geográfico de usuários europeus para não serem pegos pela GPDR, né? GDPR, perdão. E se eu ofereço um serviço a usuários de fora, eu já estou... eu tenho que estar preparado, né? Preparado, exato. Né? Então, assim vocês já veem naqueles cookies, né? De sites, eles já estão começando, jornais já estão se adaptando, né? Então, prestem atenção nesses cookies, deem uma olhada nessas, né? Nesses sites mais preparados. Ali também, né? O texto que vem escrito nos cookies, o que os cookies vão fazer, né? Exato. Ele está dizendo assim, ó, se tudo é ok, vai acontecer tal coisa. Exato, porque você está compartilhando seus dados com outras pessoas. É isso que o cookie faz, né? Sim. Ele compartilha, você está compartilhando seus dados com analytics do Google, com mais alguém, né? Então, principalmente quando você acessa um dado de um jornal europeu, por exemplo, lá os cookies são bem regulados. Então, principalmente quando acessa um site de fora da Europa, lá é super regulado o cookie. Então, assim, é bem interessante. Aqui no Brasil... Vai de qualquer jeito. Vai de qualquer jeito. Claro, né? Não, mas a gente vai se adaptando. Nós vamos passar um processo de adaptação digital agora, né? Digital, exato. Não só de utilização de ferramentas digitais, mas sim de entender a legislação que está aplicada a elas, né? Exato. E através da LGPD, né? É um processo de maturidade da privacidade, da nossa privacidade, que acho que é o primeiro que a gente tem que fazer. A evolução digital e a evolução da privacidade digital. Com certeza. Então tá, Camila, muito obrigado por participar conosco da nossa sequência de lives, com um tema muito interessante e muito, além de complexo, muito novo, né, também, né? A gente tem muito novos caminhos para percorrer nessa história da LGPD, né? Eu quero te agradecer muito por ter recebido esse desafio também para ti, né? Que tu nunca tinha feito uma live aqui. Mas a gente nunca na vida. A pandemia serviu para a gente quebrar um monte de costumes que a gente... Paradigmas. Mas muito obrigado mesmo, Camila. Foi muito esclarecedor, muita informação que tu trouxe aqui. Claro que é um tema que nós não vamos, em uma hora de bate-papo aí, falar de tudo e mais um pouco que aparece nele. Agradecer todo mundo que participou aqui conosco, principalmente a colega Sandra aí, que ela estava bem divertida, né? Falando sobre os portadores de couve, né? Sandra é demais. E aí eu deixo para ti fazer o encerramento aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigada a todos. Contigo, Camila. A finalização da live é contigo agora. É comigo? Eu agradeço a todos pelos temas, pelas perguntas, são sempre muito enriquecedoras. Agradeço a participação de todos e beijos a todos. Então tá, pessoal. Até mais. Vamos ver se semana que vem a gente faz mais umas lives para tratar de diversos temas aí. Muito obrigado pela participação de todos. Um bom resto de semana aí. E vamos lá que temos que trabalhar. Um abraço a todos. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.